Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a este blog São Francisco de Assis, nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 12º encontro. Nos encontros anteriores, vimos que o grande feito de São Francisco, o maior, o principal de todos, é o de sua conversão. Vimos também que essa graça deu-se aos poucos. Pequenas conversões o levaram à culminância de uma conversão profunda e radical, nascida do encontro com Jesus Cristo crucificado, que se deu na igrejinha de São Damião. Por isso nós denominamos essa conversão com o significado, o título de conversão crística. O encontro em São Damião com o crucificado e sua paixão ferira de tal modo o coração de Francisco que ele chegava a chorar aos prantos e em alta voz. Por isso, perguntado certa vez por que fazia isso, respondeu: eu choro a paixão do meu Senhor. A partir de então, Francisco não é mais o mesmo. Deixou de viver a vida de comerciante, a vida de cavaleiro, enfim, deixou a vida do mundo para viver a vida de Jesus Cristo crucificado. Seguir viver Jesus Cristo crucificado, sua paixão, passou a ser o seu tudo, o amor, a paixão de sua vida. Por isso, pouco tempo depois, diante do povo, do Pai, que queria arrastá-lo de volta para casa, para o mundo, desnudou-se todo e devolveu todos os seus pertences ao Pai. E, ato contínuo, confiando-se ao bispo, exclama: ouvi todos e entendei-me. Até agora chamei Pedro Bernardone de meu pai. Mas porque me propus a seguir a Deus, a partir de hoje direi sempre: Pai nosso que estás nos céus. A partir de então, Francisco tinha certeza que o sentido de sua vida era seguir Jesus Cristo crucificado. Mas como? É o que nós veremos neste encontro de hoje. Após seu desnudamento e desligamento do pai, da família, do mundo, Francisco começara a viver como eremita. Nós diríamos, era um religioso, né? Passou a ser um religioso. Mas faltava-lhe ainda algo. Um novo caminho, uma nova vida que lhe proporcionasse imitar mais de perto ainda Jesus Cristo crucificado. E esta graça lhe adveio pouco tempo depois, quando, na festa do apóstolo São Matias, o sacerdote proclama o evangelho pelo qual, ou no qual, Jesus ordena aos apóstolos que deviam ir pelo mundo para pregar o reino de Deus, a penitência, que não deviam levar nada pelo caminho, nem ouro, nem prata, nem sacola, nem alforje, nem pão, nem bastão, e nem tivessem calçados, nem túnicas, e que, enfim, deviam segui-lo, carregando todos os dias a sua cruz. Ao ouvir esse envio, essa missão, essa ordem de Jesus, Francisco sentia que aquilo que acontecera com os apóstolos estava acontecendo com ele naquele dia. E por isso, logo em seguida, exclamou, cheio de ardor, no Espírito de Deus: é isto que eu quero, é isto que procuro, é isto que vou fazer com todas as forças do meu coração.
e, como não era um ouvinte surdo, mas cumpridor fiel da palavra de Deus, tratou de pôr logo tudo em prática. Por isso, primeiramente, grava em seu coração, na sua memória, todas as coisas que ele acabara de ouvir e esforça-se alegremente em cumpri-las. Larga as vestes duplas, o bastão, os calçados, a sacola e o alforje de eremita, e faz para si uma túnica muito desprezível e tosca e em forma de cruz. Como cinto, larga a correia e toma uma corda. E o mais importante de tudo é que então começa a fazer-se anunciador da perfeição evangélica e a pregar a paz e a penitência em público com simplicidade e com toda a solicitude do coração, percorrendo como os apóstolos, povoados, castelos e cidades. Estava assim consolidada a promessa do sonho que tivera em Spoleto, que ele haveria de encontrar e servir um grande Senhor. Mas agora, além de um novo Senhor, Jesus Cristo crucificado, ele tinha também um novo caminho, uma nova vida, uma nova missão. O caminho, a vida e a missão dos apóstolos. Por isso, nós chamamos esta conversão de conversão evangélica, porque nasce do Evangelho. Ou então, conversão apostólica, porque nasce da vida dos apóstolos. Viver a vida dos apóstolos significa desprender-se de tudo e de todos, para assim, livre, poder ir por todas as partes do mundo, a fim de testemunhar Jesus Cristo crucificado pela palavra e pelo exemplo. Anunciar Jesus Cristo, pregar o seu Evangelho, era o fogo que ardia no coração dos apóstolos. Um fogo que levou São Paulo a exclamar: ai de mim se não evangelizar. Para mim viver é Cristo. Foi esse fogo que ardia no coração dos apóstolos que começou a incendiar também o coração de Francisco. Por isso, a nova vida que ele começou a perseguir era a vida missionária dos apóstolos, ou simplesmente, como nós dizemos hoje, a vida apostólica. Vamos olhar um pouquinho agora a vida evangélica ou a conversão evangélica no momento atual da igreja, na nossa vida. A conversão evangélica de Francisco foi uma sacudida na igreja daquele tempo. Pessoas de todas as regiões e classes, até bispos e cardeais, iam a Assis para ver o novo tipo de cristãos que estava surgindo em Assis, na pessoa de Francisco e dos seus companheiros. Infelizmente, depois de alguns séculos, aos poucos, essa conversão foi sendo esquecida e substituída por uma conversão assentada mais na moral, no direito canônico, na ascese, na doutrina e nas tradições da Igreja. Mas, a partir do Vaticano II, a Igreja começou a redescobrir que sua primeira vocação, missão, é, a exemplo dos apóstolos, viver e anunciar a conversão a Jesus Cristo e seu Evangelho, revelar pela palavra, pelo testemunho e pela alegria que Ele é o Filho único que o Pai entregou para nós até a morte e morte de cruz. Que seu Evangelho é a boa nova, o grande e o maior de todos os ensinamentos de Deus, escrito no coração dos homens.
Eis o fogo que começou a crepitar no coração de Francisco. Francisco voltou ao Evangelho. De certa forma, ele voltou também à vida dos apóstolos. Por isso, de certa forma, ele ressuscita na igreja a vida dos apóstolos. É o que também a igreja hoje quer fazer. Por isso, nosso Papa Francisco nos exorta a que voltemos, frase dele, à doce e reconfortante alegria de evangelizar pelo testemunho e pela palavra. E, continua o Papa, todos têm o direito de receber o Evangelho e os cristãos têm o dever de anunciá-lo, sem excluir ninguém. E não como quem impõe uma obrigação, mas como quem partilha uma alegria, como quem indica um horizonte estupendo, como quem oferece um banquete apetecível. E conclui o Papa Francisco, a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Mas, para isso é preciso que vivamos a característica essencial da conversão evangélica e apostólica, a alegria de ser uma igreja em saída. Por isso, diz o Papa Francisco, a intimidade da igreja com Jesus é uma intimidade de peregrinos, de itinerantes, e a comunhão se reveste essencialmente de uma comunhão missionária. Jesus Cristo saiu do Pai, é o primeiro missionário. Os apóstolos saíram mundo afora. Francisco renuncia à sua família, sai de casa e vai pelas vilas e povoados, anunciando a paz, anunciando o bem. E conclui o nosso Papa. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Mas todos somos convidados a aceitar este caminho, sair da própria comodidade e ter coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. No momento atual, não nos serve mais ser uma igreja preocupada apenas em administrar e conservar seus tesouros espirituais. É preciso constituir-nos num estado permanente de missão em todas as regiões da Terra. E para concluir essa nossa reflexão sobre a penitência evangélica, ouçamos o que diz o Papa Bento XVI, o que ele já disse há mais anos. Depois de recordar que, segundo São João, todos aqueles que, a exemplo de Maria, acolhem o Verbo, a palavra de Deus, que se encarna na natureza humana, tornam-se realmente filhos de Deus. Filhos de Deus. E então, comenta o Papa Bento XVI, receber o Evangelho é deixar-se plasmar por ele, para se tornar, pelo poder do Espírito Santo, conforme a Cristo, ao Filho único que vem do Pai. É o início de uma nova criação. Nasce a criatura nova, um novo povo. A criatura que é filha de Deus, um povo que é o povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, desejo a você toda a paz e todo o bem, principalmente nesse tempo angustiante da pandemia, que o ardor do Cristo ressuscitado e que ainda celebramos nessa Páscoa, crepita em seus corações em forma de fé, esperança e confiança. Paz e bem.